Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a concordância verbal. Na aula anterior, nós falamos sobre a concordância nominal e vocês fizeram os exercícios. Hoje a gente começa a falar, então, sobre a concordância verbal. Nós vimos que a concordância nominal é a concordância entre nomes, ou seja, o substantivo com artigo, com o adjetivo, com o numeral que o antecede, enfim. A concordância verbal é a concordância do verbo com o sujeito. Então, por isso que nós estamos tratando dessa temática em sintaxe. Ou seja, a gente está pensando nessa concordância entre os sintagmas, o sintagma verbal e o sintagma nominal, que funciona como sujeito. Então, nós temos como regra básica que o verbo concorda com o sujeito da oração em número e pessoa. Lembrando que o verbo tem uma concordância diferente, né? Que é essa flexão em tempo e modo, número e pessoa. A concordância envolve a relação de número e pessoa. Então, nós temos aqui alguns casos básicos para a gente pensar nessa concordância. Então, nós temos o cachorro e o gato brincavam. Então, o verbo fica no plural, porque nós temos um sujeito composto. Nós temos dois núcleos, cachorro e gato. Depois nós temos nós sonhamos, então esse verbo vai para a primeira pessoa do plural, concordando com o pronome nós. Tu és tão bela, esse és, então o verbo concorda na segunda pessoa do singular, com o pronome tu. Pobres procuravam melhores condições de vida, então esse procuravam no plural, concordando com o sujeito, que está também no plural, na terceira pessoa do plural. E, por último, nós temos o exemplo ali, Jeremias caminhava tranquilamente pelo bairro, esse caminhava, então, no singular, terceira pessoa do singular, devido ao sujeito ser Jeremias, ele, terceira pessoa do singular. Então, essa é a regra básica da concordância verbal. Agora, nós vamos falar sobre os casos em que a gente tem particularidades, né? Os casos especiais. Então, o primeiro caso especial é quando nós temos um sujeito que é um coletivo. Ele é constituído por um substantivo coletivo. Então, nós temos o sujeito é coletivo, nós temos apenas ele, o verbo fica no singular. Então, o que importa é a concordância com a palavra e não com a ideia expressa pela palavra. Então, nós temos a multidão gritou pelo rádio. Então, ali esse gritou concordando com o substantivo multidão. Nesse caso, parece ser muito simples, né? E realmente é, mas na prática, geralmente, quando a gente tem uma oração seguinte, referindo-se ainda ao sujeito multidão, é muito comum que as pessoas internalizem que são muitas pessoas e acabam colocando o verbo no plural. Então, tem que tomar cuidado com essa questão. Se o coletivo vier especificado, nós temos duas opções. Ou o verbo fica no singular, concordando com o coletivo, ou ele vai para o plural, concordando com a palavra que vai especificar. Então, a multidão de fãs gritou, ou a multidão de fãs gritaram. Então, o verbo pode concordar com o substantivo multidão, ficando no singular, ou com o substantivo fãs, ficando no plural. As duas opções são aceitas. O mesmo acontece quando nós temos um sujeito partitivo. O que significa isso? Quando ele é constituído por essas expressões como metade, a maior parte, a maioria, etc. Nesse caso também nós temos as duas opções. Ou o verbo fica no singular, concordando com essa palavra, né, com esse sujeito partitivo, ou indo para o plural, caso a especificação esteja no plural, né? Então, nós temos ali, a maioria dos alunos foi à excursão. Então, esse foi, no singular, concorda com maioria, por isso, ficando no singular.
Esta é a forma mais comum que a gente vai encontrar nos mais variados textos, né? Nos textos jornalísticos, científicos. Essa é a expressão mais comum. Mas é preciso ressaltar que essa também é aceita pela gramática. Então, a maioria dos alunos foram à excursão, esse foram concordando com alunos. Quando nós temos um sujeito constituído por pronome de tratamento, então o sujeito é um pronome de tratamento, o verbo vai ficar sempre na terceira pessoa, ou do singular ou do plural, né? Se o pronome de tratamento estiver no singular, fica no singular, se estiver no plural, obviamente que vai para o plural. E para vocês lembrarem, o pronome de tratamento que a gente mais usa é o você, né? Lembram da questão da formação dessa palavra, né? Que inicialmente era vossa mercê, virou vós mercê, virou você. Então, esse pronome de tratamento, que era o vossa mercê, ele é usado naturalmente como terceira pessoa. Você é, você precisa, você estuda, você estudará. Então, ele é conjugado, o verbo é conjugado em terceira pessoa do singular. Da mesma forma, qualquer outro pronome de tratamento, o verbo vai ficar na terceira pessoa. Então, nós temos Vossa Excelência julgou o caso, Vossas Altezas pediram silêncio. Então, percebam que todas elas vão ficar na terceira pessoa, ou do singular ou do plural. Tomem cuidado, porque as pessoas acham que o fato de ter um vossa ali, o verbo tem que ser conjugado na segunda pessoa do plural. E não, né? Lembra que qualquer pronome de tratamento substitui pelo você, que a conjugação fica correta. O sujeito, quando ele é constituído pelo pronome relativo, ou o que, ou o quem. Quando o sujeito é o pronome relativo que, o verbo vai concordar com o antecedente do pronome. Exemplo, então, fui eu que derramei o café. Então, esse que é o sujeito dessa segunda oração, né? O derramei o café. Esse que, então, como eu tenho o pronome relativo que, ele vai fazer com que o verbo seja conjugado na primeira pessoa, que é o que aparece aqui. Ou fomos nós que derramamos o café. Apareceu o que, ele faz referência ao nós, portanto, a gente usa o verbo conjugado nessa pessoa aqui. Agora, se o sujeito é um pronome relativo quem, nós temos duas opções. Ou o verbo fica na terceira pessoa do singular, ou ele concorda com o antecedente do pronome. Então, fui eu quem derramou o café. Essa é a forma mais comum que a gente encontra. Então, esse quem, ele vai fazer com que o verbo fique na terceira pessoa do singular. Ou fui eu quem derramei o café. As duas formas são corretas, tá? Essas opções, né, que a gente tem as duas formas corretas, na hora da gente escrever é ótimo, porque dificilmente a gente vai errar, né? A gente não tem, ou uma forma ou outra a gente acaba acertando. O único problema é caso vocês tenham que prestar um concurso e tenham que analisar as alternativas. Aí é preciso lembrar que as duas formas estão corretas e que vocês não vão conseguir eliminar, por exemplo, uma alternativa considerando esses casos, né? Bom, depois nós temos o sujeito formado pelas expressões alguns de nós, poucos de nós, quais de, quantos de, etc. Então, quando o sujeito é formado por essas expressões, o verbo poderá concordar com o pronome interrogativo, esse quais, né, ou mesmo os pronomes indefinidos, alguns, poucos, enfim, ou com o pronome pessoal. Então, as duas formas também estão corretas. Então, quais de vós me punirão? Esse punirão concordando com quais, terceira pessoa do plural, ou quais de vós me punireis? Concordando com vós, segunda pessoa do plural. Então, duas opções corretas. Agora, se o pronome interrogativo ou
indefinido estiver no singular, o verbo concorda com eles, né, em terceira, em pessoa e número. Então, nós temos ali, por exemplo, o qual de vós me punirá. Esse punirá concordando com o pronome qual. Né? Então, lembrando, se for plural, eu tenho duas opções. Se for singular, a concordância vai se dar com esse pronome interrogativo ou pronome indefinido. O sujeito formado de nomes que só aparecem no plural. Então, este é um caso que a gente tem que prestar atenção se este nome no plural, ele vem antecedido pelo artigo ou não. Então, o sujeito é formado de nomes que só aparecem no plural. Se o sujeito não vier precedido de artigo, o verbo ficará no singular. Caso venha antecipado de artigo, o verbo concordará com o artigo. Então, um exemplo aqui, Estados Unidos. Então, essa é uma expressão no plural, mas o fato de não ter o artigo faz com que o verbo fique no singular. Estados Unidos é uma nação poderosa. Agora, se eu usar o artigo, os Estados Unidos são a maior potência mundial. Então, esse verbo fica no plural devido ao uso do artigo os. Então, os Estados Unidos invadiram, por exemplo, no plural. Né? Isso também referente a obras literárias. Então, por exemplo, os Lusíadas foram escritos por... Né? Então, os Lusíadas, por conta do artigo, o verbo tem que ficar no plural. Sujeito formado pelas expressões mais de um, menos de dois, cerca de. Né? Então, quando o sujeito é formado por essas expressões, o verbo concorda com o numeral. Então, mais de um aluno não compareceu à aula. Então, por ter um aluno, o verbo fica no singular, compareceu. Ou mais de 5 alunos não compareceram à aula, né? Então, o verbo vai ficar no plural, concordando com 5 alunos. Sujeito composto por pessoas gramaticais diferentes. Então, os núcleos do sujeito são constituídos por pessoas gramaticais diferentes. O verbo ficará no plural, seguindo a ordem de prioridade. Então, qual é a ordem de prioridade? Primeira pessoa, se não tiver primeira pessoa. Segunda, se não tiver terceira. Então, um exemplo ali. Eu e ele nos tornaremos amigos. Prático, então, envolveu primeira pessoa, prevalece a primeira pessoa do plural. Eu mais ele seria o equivalente a nós. Então, primeira pessoa do plural. Tu e ele, nesse caso, então, nós temos segunda e terceira pessoa. Prevalece a segunda pessoa do plural. Então, tu e ele equivale a vós. Então, vos tornareis, por exemplo. Então, sempre observem essa ordem, né? Tem primeira pessoa, prevalece a primeira pessoa. Tendo a segunda, né? Não havendo a primeira e tendo a segunda, prevalece a segunda. E atenção ali a um caso aceitável também, que é quando nós temos esse tu e ele se tornarão, né? Como terceira pessoa do plural. Não é o mais comum, né? Na fala é o mais comum, sem dúvida, porque a gente não usa o verbo flexionado no vós. Mas pensando num texto mais formal, a gente usaria o vós, né? Mas ainda assim é aceitável. Depois nós temos as regras com também o sujeito composto, e o sujeito composto nós vimos lá, que faz parte da regra básica, como nós temos 2 ou mais núcleos, o verbo vai concordar com esses núcleos, indo para o plural. Sejam eles, então, ligados assindeticamente, ou seja, sem o uso do conectivo, ou quando for ligado pelo e. Né? Então, essa regra acho que é tranquila.
Agora, quando nós tivermos o sujeito composto por sinônimos, né, ou pelo menos que sejam palavras com sentidos próximos, né, quase uns sinônimos, e estiverem no singular, o verbo poderá ficar no plural ou no singular. As duas formas também são aceitáveis, no caso de sinônimos ou quase sinônimos. Por exemplo, ali nós temos o amor e a paixão não ajudavam a se concentrar. Então, como amor e paixão são sinônimos, o verbo pode ficar no plural, como aqui nós temos, ou ir para o singular, né? O amor e a paixão não ajudava a se concentrar. Nesse caso específico de sinônimos. Qualquer coisa, a gente vai para o plural, né? Se forem pessoas, núcleos com significados diferentes. Se nós tivermos um sujeito com gradação ou com um aposto resumidor, o que vai acontecer nesses casos? Quando há gradação entre os núcleos, o verbo pode concordar com todos os núcleos ou apenas com o núcleo mais próximo. Então, uma palavra, um gesto, um olhar bastavam, concordando com os 3 núcleos, ou concordando com a última palavra, que seria olhar, né, o mais próximo. Então, uma palavra, um gesto, um olhar bastava. As duas formas são corretas. Quando os sujeitos forem resumidos por um aposto, né, esse aposto que é chamado de resumidor, nada, tudo, ninguém, o verbo vai concordar com esse aposto. Então, nós temos os pedidos, as súplicas, o desespero, nada o comoveu. Então, esse verbo nada, o verbo comoveu concorda com nada. Desculpa, gente. Bom, falando também sobre o sujeito composto, nós temos aqui, meu Deus, os casos em que esses sujeitos são compostos por expressões como um e outro, nenhum e nem outro, né? E o verbo, ele também vai poder ficar no singular ou no plural. Então, um e outro já veio, ou um e outro já voltaram. Então, concordando apenas com um deles ou concordando com os dois. Quando os núcleos do sujeito composto estiver ligado por ou, nós temos duas possibilidades. E aí a gente tem que analisar cada uma delas. Se esse ou, ele indica uma exclusão, ou se ele indica uma inclusão. Como assim? A gente vai ter que analisar o contexto. Então, por exemplo, ali, Pedro ou Antônio será eleito prefeito. Então, nesse contexto de que há apenas um prefeito, eu tenho uma ideia de exclusão, ou um ou outro, né? Então, por isso, o verbo fica no singular. Se as duas expressões são aceitáveis, eu tenho ali uma ideia de inclusão, e aí o verbo vai para o plural. A poluição sonora ou a poluição do ar são nocivas, porque aí uma coisa não exclui a outra. Então, eu preciso analisar o contexto para saber se esse ou está indicando uma exclusão ou uma inclusão. E depois, nós temos o sujeito composto também por tanto isso quanto aquilo. Quando os sujeitos estiverem ligados por essas séries, por essas expressões, o que comumente ocorre é de o verbo ir para o plural, embora o singular seja também aceitável, né? Isso se os núcleos estiverem no singular. Então, exemplo ali, tanto Erundina quanto Collor perderam as eleições, ou tanto Erundina quanto Collor perdeu. As duas formas são
aceitáveis. Como há uma ideia de soma, né? Como se fosse Erundina e Collor, geralmente a gente vai usar a forma do plural. E aí, nós encerramos parcialmente, né, essa parte das concordâncias verbais, mas a gente volta ainda na próxima aula, a gente vai falar ainda de outros casos específicos, isso pensando na nossa aula da próxima semana, tá bom? Então, é isso, e logo eu deixo para vocês também os exercícios, tá bom? Um beijo, até mais.